Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Olá, bom dia para você que a partir de agora passa a acompanhar o seu programa de todos os sábados aqui na Band. O Municípios do Amazonas em Foco deste sábado, 19 de outubro, já está no ar. No programa de hoje, vamos mostrar para você uma entrevista com a secretária estadual de Infraestrutura, Valdívia Alencar. Ela fez um balanço das obras que estão em andamento na capital e no interior do estado. E você vai ver ainda, deputado Orlando Cidade faz uma análise do setor madeireiro no estado e defende mais investimentos para essa área. Bom dia para você que está assistindo o programa Municípios do Amazonas em Foco, que vai ao ar todos os sábados às 10 horas da manhã. Um programa feito para você que gosta de ficar por dentro de tudo o que acontece na capital e no interior do estado. Mas antes de mostrar as matérias que fizemos para você, vamos dar um bom dia ao deputado Orlando Cidade. Deputado, bom dia. Essa semana o senhor usou a tribuna da Assembleia Legislativa para falar sobre o setor madeireiro do nosso estado. Destacou os avanços significativos, mas ressaltou alguns gargalos que ainda são encontrados pelos empresários desse setor, não é mesmo? Bom dia, Manuela. Bom dia, telespectadores que acompanham neste momento o programa Municípios do Amazonas em Foco. Isso mesmo, Manuela. Na semana passada visitei a Indústria de Piso da Amazônia, a IPA, localizada no município de Iranduba. Conversei com o diretor operacional, o senhor Roberto, que fez um comentário detalhado do setor. Um dos pontos destacados por ele são as dificuldades enfrentadas na aquisição de madeira certificada. Acompanhe a matéria. Na semana passada, durante visita à indústria de pisos da Amazônia IPA, no município de Iranduba, o deputado Orlando Cidade falou sobre o setor madeireiro, um dos setores que mais cresce no nosso estado. Mas ainda existem alguns gargalos que precisam ser melhorados para que o setor se desenvolva ainda mais. Ainda segundo o parlamentar, a IPA, que exporta seus produtos para países como os Estados Unidos e Canadá, está com apenas 30% de sua capacidade de produção por conta da burocracia na legislação ambiental. Fomos visitar uma das maiores indústrias de madeira desse estado. Trata-se da IPA, Indústria de Pisos da Amazônia, também instalado lá no município de Iranduba. Esta empresa, que segundo informação de seus diretores, que tem uma participação em seu capital de recursos do Canadá e dinheiro também brasileiro. Nessa conversa que tivemos com esse diretor operacional, ele colocou o posicionamento, como está hoje, as atividades lá naquela grande fábrica de pisos. Agora, o que nos causou grande surpresa foi quando ele anunciava de que hoje a produção está em torno de 30% da sua capacidade instalada e que 90% do produto beneficiado estão vindo de outros estados, em especial de Rondônia e o Acre. Ora, 90% vem de lá porque o Amazonas não dispõe de madeira certificada para ser feito a industrialização e depois ser comercializado, uma parte no Brasil e a grande maioria nos Estados Unidos e no Canadá. Isso é a prova da fragilidade com que está hoje o setor madeireiro em nosso estado. Dado esse grande engessamento dos últimos 10 anos que se fez aqui na economia do nosso estado, por irresponsabilidade dos governantes que passaram por aqui e fecharam toda essa atividade oriunda do interior, voltada a gerar riqueza para o homem do interior, e ainda se configura até hoje. É lamentável ver uma realidade como está. Uma das poucas indústrias madeireiras que restou está lá trabalhando com 30% da sua capacidade, com produtos vindo de outros estados, com produtos gerando riqueza em outros estados. Enquanto isso, fica a mercê o povo amazonense, que não dispõe sequer de manejo
para produzir madeira para apenas uma indústria, beneficiar, agregar preço, agregar valor e fazer suas exportações. Em seu relatório, o diretor daquela empresa anunciava de que no Amazonas ele tem uma participação de aquisição em Itacoatiara, em Maués, em Manicoré. São esses 3 municípios que ele citou que têm madeira certificada para ser comercializado com esta grande empresa lá em Iranduba. Mas isso, vamos reverter essa situação desse engessamento que se iniciou há 11, 12 anos atrás, que acabou com a economia do nosso Estado, que acabou com a geração de oportunidades em nosso Estado, com o fechamento de centenas de indústrias madeireiras. Lá a iniciativa é só comercializar a madeira manejada, e é o que nós temos muito pouco em nosso Estado. Um projeto de pesquisa e transferência de tecnologia está sendo coordenado pela empresa brasileira de pesquisa agropecuária Embrapa para viabilizar alternativas de manejo conservacionista e sustentável para pomares cítricos como laranja, limão e tangerina no estado do Amazonas. O projeto inclui tanto ações de pesquisas voltadas para gerar e adaptar tecnologias para as condições locais, quanto a capacitação de produtores em boas práticas agrícolas, com os fins de consolidar um sistema produtivo que promova a redução dos riscos de contaminação ambiental do homem e dos frutos produzidos. O objetivo desse projeto é solucionar problemas tecnológicos que ameaçam a citricultura no Amazonas. O cultivo de citros é um dos ramos mais promissores da fruticultura no estado e hoje envolve cerca de 2.400 produtores nos municípios de Manaus, Iranduba, Rio Preto da Eva, Manacapuru, Itacoatiara, Novo Airão, Presidente Figueiredo e Careiro. O projeto, que está sendo desenvolvido por especialistas no assunto, busca gerar conhecimento científico adaptado principalmente para as condições locais. O trabalho que vem sendo desenvolvido pela Embrapa é fundamental para dar suporte técnico aos produtores e agricultores rurais da capital e do interior do estado, que trabalham no cultivo de alimentos, que muitas vezes não possuem técnicas específicas para a produção e cultivo. Com o suporte dado, os produtores rurais e agricultores aprendem alternativas de manejo conservacionista que podem ser usados no dia a dia para aumentar sua produção. Com um estudo científico desenvolvido pela Embrapa, você, produtor, vai poder aumentar sua produção em até 6 vezes. Na semana passada, exibimos uma entrevista com o presidente da Federação da Pesca do Amazonas, Valzeni Falcão, que, entre outros assuntos, falou sobre o pagamento do seguro-defeso, período em que as atividades de pesca esportivas e comerciais ficam proibidas. O presidente falou das ações da federação em relação à solicitação desse benefício e várias pessoas mandaram e-mails para o programa pedindo que nós exibíssemos a matéria novamente. Então acompanhe o que disse o presidente Valzeni Falcão. Nós somos uma das primeiras entidades que lutou, Emanuela, para a gente conseguir trazer esse benefício para o Amazonas. E eu falo isso, me emociono, digo para você, porque era crime inafiançável pescar no período do defeso, a Caracarol. E nós lutamos para que a gente pudesse conseguir uma mudança. Naquelas ocasiões, nunca passou pela minha cabeça, eu era presidente ainda da colônia de pesca de Manaus, não era presidente da federação. E tive a felicidade de chegar à presidência da federação, como tive a felicidade também de ser o presidente da Confederação Nacional. E nesse período que a gente estava na Confederação, a gente conseguiu uma mudança no artigo dessa lei 7.679, que era crime inafiançável. E aí surgiu uma proposta, saindo daqui do norte, mas do Amazonas, para que a gente pudesse ser compensado no período do defeso, para que a gente pudesse continuar tendo as populações das espécies que nós tínhamos nas águas nossas, seja as águas interiores, as águas continentais, as marítimas, nós pudéssemos continuar sempre tendo as nossas galinhas de ouro saindo à produção e nós conseguimos se manter
para trazer alimentação e a educação a quem nós deixava em casa. Nós temos os telefones, sim, com certeza, nós temos os telefones 9272 7707, que é o meu telefone pessoal. Eu tenho um telefone 3232-2425, que é o telefone da FEPESC, né? Nós temos o e-mail fepesc@hotmail.com, que pode também fazer contato com o nosso endereço eletrônico. E nós temos uma equipe de presidente em cada município, sempre participa conosco das nossas reuniões. Tivemos um encontro estadual que aconteceu agora no dia 17 desse mês de setembro, onde veio 43 municípios para cá discutir conosco já a dinâmica do Defeso, que começa já a partir de 15 de outubro. O Defeso vai de se registrar, começa dia 15 de novembro, mas para você, pescador e pescadora, requerer o benefício, você procura 30 dias antes do Defeso. Então começa a buscar o requerimento, aí precisa você trazer sua carteira de pescador atualizada e se tem um entendimento, desculpa, nós estamos fazendo as renovações a cada data de cada aniversário, seja dele ou seja dela, a cada aniversário de cada mês, aquele pescador que está aniversariando naquele mês, ele tem 30 dias para procurar a colônia e lá receber a documentação chamada Digicelo, que é um documento que habilita ele a estar apto a receber não só o benefício do seguro-defesa, Emanuela e Carol, mas também a receber sua aposentadoria, a receber aquela companheira que está dando luz a uma criança, receber o seu auxílio maternidade, o pescador que Deus o livre vinha se acidentar, ele recebeu o seu auxílio doença. Então tudo isso, para ele ter esse direito, ele tem que estar associado a uma colônia de pescadores e estar legalizado. Fazer o recolhimento do seu GPS, que é uma contribuição para a Previdência Social, que é no valor de até... Tinha uma dúvida aí, colocada pelos banhos responsáveis de um ministério aqui que é ligado ao setor, que disse que tinha aumentado, mas não houve aumento nenhum. Há de se registrar, eu aproveito essa oportunidade, esse programa tão muito bem assistido no interior, aqui na capital, que não houve aumento nenhum da Previdência Social, pelo contrário, continua os R$30 para cada pescadora, para cada pescador a recolher, para ele ter direito ao auxílio especial, que é pagamento feito pela Previdência Social. No Amazonas, aproximadamente 70 mil pescadores serão beneficiados com o pagamento do seguro-defeso. Este seguro que tem o objetivo de preservar várias espécies de peixe. Mas como o próprio presidente falou, é preciso ter cuidado com aquelas pessoas que querem se beneficiar com esse programa. Então você, pescador, que está me assistindo, procure sua colônia e se informe melhor sobre o benefício. O texto substitutivo ao projeto de lei complementar do Senado 98/2002, que estipula novas regras para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, foi vista com bons olhos pelo deputado estadual Orlando Cidade. Mas o parlamentar fez algumas ressalvas e utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa para falar sobre o assunto. O deputado fez questão de explicar as vantagens e desvantagens do projeto. Segundo ele, a vantagem é que a possibilidade de criar novos municípios no estado será um assunto a ser apreciado pela Assembleia Legislativa, o que para ele é um avanço. Mas entre as desvantagens apontadas estão algumas regras impostas pela lei, como o fato de não poder se criar um município em terras indígenas, da União e de preservação ambiental. Meus senhores, minhas senhoras, venho hoje a esta tribuna para trazer uma boa notícia para o estado do Amazonas, embora, no nosso entendimento, ela chega muito tarde e com muitos entraves. Trata-se da lei aprovada ontem no Senado Federal, que transfere às Assembleias Legislativas do Estado a criação de novos municípios nos estados brasileiros. Esta lei, que já pendurava há mais de 17 anos, tramitando lá na Câmara Federal e no Senado Federal, e que ontem teve a sua aprovação dessa lei complementar, que, repito,
transfere às Assembleias Legislativas o poder de legislar para a criação de novos municípios. Mas, pais e senhores, o Senado aprova uma lei com grandes restrições, principalmente para o estado do Amazonas, esse que é o maior estado da federação e que tem um número pequeno de municípios, equivalente a 62 municípios, e que a história nos conta que os constituintes da nossa Constituição Estadual criou à época mais 25 municípios em nosso estado, e que consta até hoje, em seu artigo 18 da nossa Constituição, a criação desses municípios. E que, lamentavelmente, por vontade política, o estado do Amazonas não instalou nenhum desses 25 municípios. E que aí está apenas com os 62 municípios, que o último criado há mais de 25 anos atrás. O estado que é o detentor da maior área territorial de um estado brasileiro e que tem um índice habitacional, o maior índice por hectare de habitante. É o mínimo possível, dado a sua extensão territorial. E esta lei ontem aprovada, que traz requisitos absurdos, quase impossíveis, para se criar um novo município, principalmente no estado do Amazonas, onde a nossa população é muito pequena para essa demanda. Diz a lei que proíbe a criação de municípios em áreas indígenas, em área de preservação ambiental e em área da União. Ora, senhores deputados, o estado do Amazonas, que é um estado que tem 70% de seu território com áreas pertencentes ou à União, ou a indígenas, ou áreas ambientais. Então, aí está o isolamento, está o engessamento para se criar um novo município aqui no nosso estado. E a secretária de Infraestrutura, Valdívia Alencar, fez um balanço das obras do governo do estado na capital e no interior do estado. Entre as ações, ela destaca a duplicação da rodovia AM070, também conhecida como Estrada Manuel Urbano, que terá 78 quilômetros duplicados. Outra obra destacada por ela é a do programa Viver Melhor, que contempla pessoas com deficiência com moradias adaptadas para cada limitação. Nós fazemos obras hoje para a Suzam, fazemos obras para a SEDUC, fazemos obras para a CEPED, fazemos obras para a CEINFRA. Então, são obras que elas atendem todo o leque de secretarias que nós temos, né? Por exemplo, as Casinhas do Viver Melhor, que é um programa nota 10 do governo Omar Aziz. Por quê? Nós entramos na casa de uma família onde um dos membros tem uma deficiência física e nós fazemos toda a revitalização dessa residência. Nós fazemos a adequação onde aquele deficiente mora. Por exemplo, eu entro na casa dele, a porta tem espaço para passar uma cadeira? Se tiver, ótimo. Se não tiver, a gente quebra uma parte da parede e fazemos uma porta de sorte que a cadeira da pessoa com deficiência tenha aquele acesso. Se de repente essa pessoa com deficiência tem que ser carregada nos braços porque é ruim o acesso para a sua moradia, nós fazemos o acesso da rua principal até a sua entrada. O banheiro, que é outro lugar da casa que a gente também faz a adequação. Se o banheiro é pequeno, se não tem o giro da cadeira, se não tem o vaso adequado, se não tem aquelas barras para segurança do deficiente ou de alguém que toma conta dele, nós adequamos todo esse projeto. Então, esse é um projeto social cujo reflexo é muito grande, as pessoas têm ficado muito felizes e o governador tem dado uma qualidade de vida melhor para essa população. Esse é o projeto da área social. Vamos para a Suzam, um reflexo. Nós estamos concluindo todos os hospitais no interior que ficaram com pendências de obras do passado. Então, nós estamos fazendo a conclusão de todas essas obras. E estamos entregando, nesses próximos dias, até o final de dezembro de 2014, nós vamos concluir todas as obras da Suzam, que são a construção, ou ampliação, ou reforma e adequação dos hospitais. Vamos para a questão da educação. Nós estamos construindo várias escolas de padrão, de 12 salas com ginásio. Estamos construindo ginásios onde já existe a escola. Estamos construindo os SETs, tanto na capital como no interior. Então, isso é um reflexo muito grande para a população, para os jovens, as crianças, os adolescentes que residem tanto na capital como no interior.
Nos últimos anos, quem passa por Manaus e visita municípios do estado pode perceber que existem várias obras em andamento e que o Amazonas se transformou em um canteiro de obras, como é o caso da Avenida das Flores e a duplicação da rodovia Manoel Urbano AM070. Hoje nós temos obras gigantescas como a Avenida das Flores, que nós estamos trabalhando numa extensão de 11 quilômetros e 200 metros. A Avenida das Flores ela está formatada em 3 etapas, que nós chamamos de 3 trechos. O trecho 2 está concluindo o processo licitatório. O trecho 3 e 4, que é ali da Timbiras o trecho 4 ele pega ali da Rua Fênix até a M010. Então, ali tem 8 quilômetros e 100 metros. Então, nós estamos trabalhando nessa área toda de um serviço de terraplanagem. Então, são obras que na infraestrutura vai dar um fluxo de carro, uma velocidade, desafogar o trânsito. A gente vai ter outras alternativas para fugir desse trânsito maluco que é a nossa cidade de Manaus. Acabei de chegar agora da M070, onde nós estamos trabalhando numa extensão, a extensão total de 78 quilômetros. E hoje nós estamos trabalhando num trecho de 15 quilômetros e nesse trecho de 15 quilômetros nós temos 6 frentes de serviços. Vim de lá agora, nós estamos com vários equipamentos, nós temos mais de 60 caçambas trabalhando, equipamentos pesados, motoscrape, rolo compressor, espagedor, tudo trabalhando nessa M070, com o objetivo de que até final de dezembro de 2014 nós possamos entregar a obra, que significa cumprir o cronograma que foi a nossa promessa junto ao governo federal. Toda essa estrada, a rodovia, Manoel Urbano, que também nós chamamos de M070, ela faz a ligação direta com Manaus, Manacapuru. Aí nós temos o acesso para Iranduba e temos o acesso para Novairão. E nessas 3 rodovias, ao longo dela, tem vários ramais, onde estão as famílias que são as produtoras, que trabalham na roça, trabalham com produção de abacaxi, com produção de mamão, enfim. Então, elas fazem a produção e isso vai facilitar o escoamento dessa produção e com certeza vai dar uma qualidade de vida melhor para aquele povo, uma vez que vai ser mais rentável o serviço com que eles trabalham. E as obras da construção da cidade universitária do estado do Amazonas, lançada em julho de 2012, também avançam e seguem em ritmo acelerado. Nós estamos trabalhando no acesso da cidade universitária, tem 4 quilômetros e 800 metros. Estamos trabalhando junto ao IFAM para a obtenção da licença de arqueologia na infraestrutura da cidade universitária. Nós já temos todos os blocos que serão construídos, no total de 500 apartamentos, 500 alojamentos para os estudantes que vêm do interior. Vamos iniciar já essas obras. Estamos fazendo o prédio da reitoria, biblioteca, restaurante, o prédio da social, o prédio da tecnologia. Então, são muitas obras que vai transformar a vida do nosso povo do Amazonas. De concreto da cidade universitária, nós temos o seguinte: eu estou na M070 e quando chega no quilômetro 7, eu tenho a primeira entrada para a cidade universitária. Essa entrada para a cidade universitária nós temos chamado de acesso à cidade universitária. Esse acesso ele tem uma extensão de 4 quilômetros e 800 metros. Nós estamos trabalhando, já temos máquinas pesadas, fazendo terraplanagem, trabalhando já para que futuramente, até final de agora, a gente já deixe tudo no grade, já faça todo o trabalho de terraplanagem. Estamos trabalhando com drenagem. Depois desses 4 quilômetros e 800 metros, nós chegamos no local onde vai ser implantada a cidade universitária propriamente dito. O que é isso? Vou te mostrar depois ali no mapa. Existe uma área grande onde nós estamos fazendo os arruamentos. Isso é a infraestrutura da cidade universitária, que consta de arruamento, de drenagem, de pavimentação, de iluminação. Então, nós estamos fazendo essas quadras para viabilizar a execução dos 500 alojamentos e mais a construção da reitoria, da biblioteca, do restaurante, do prédio de ciência e tecnologia e do prédio da área social. Então, esses prédios, hoje nós já temos empresas vencedoras, é a mesma empresa que vai fazer os blocos, vai fazer a reitoria. Ela está aguardando, nós concluímos os serviços de terraplanagem dessa infraestrutura para que eles possam efetivamente se instalar. Então, nós acreditamos que
até o final de dezembro, essas obras já estejam em início, porque hoje, para iniciar essa infraestrutura da cidade universitária, onde serão assentados os alojamentos e as outras unidades, eu preciso unicamente da autorização do IPHAN, que já está todo o material técnico referente à arqueologia sendo analisado pelo IPHAN de Manaus, que vai para o IPHAN de Brasília, que publica uma portaria e me autoriza o meu arqueólogo entrar em campo fazendo os furos no solo para identificar se eu tenho carco de cerâmica, se eu tenho alguma urna indígena, e a partir daí nós liberarmos para efetivamente a entrada dos equipamentos fazendo os serviços de terraplanagem. A Copa do Mundo de 2014, a preparação da cidade para receber os turistas, as obras de infraestrutura e mobilidade urbana também fazem parte dos investimentos de melhorias que estão sendo feitos pela CEINFRA. Focando só a questão da Copa, nós temos a questão da arena, nós temos o entorno da arena que vai ser trabalhado, ali hoje onde é o nosso sambódromo, né? Nós vamos fazer estruturas temporárias para adequar, para atender às exigências da FIFA. Nós temos os projetos de acessibilidade que está em fase de licitação para desenvolver projetos de calçada, sinalização horizontal, vertical. Nós temos os centros de treinamento, como por exemplo a Colina, que está em obra. A Colina já está com 72% de obra. Nós temos o centro de treinamento aqui do Coroado, que também a gente acredita já está com 10, 15% de obra, começou recente, mas está aproveitando o verão e dando maior velocidade do que a gente pode fazer. Então, os projetos da Copa estão sob controle e a gente acredita que vai cumprir o cronograma sem nenhum problema. 304 obras na capital e no interior, cerca de 6 bilhões de investimentos. Esse é o balanço que a secretária Valdívia Alencar fez da sua pasta. Vendo toda essa somatória de obras, da última vez que nós levantamos, porque todo dia eu entrego alguma obra e todo dia entra alguma obra, né? Então, até o último levantamento que nós tínhamos, dava no total de todas as obras executadas pelo governo de 6.400. Mas hoje, efetivamente, eu acredito que nós temos em andamento de obra um montante de quase 4 bilhões. Olha, é importante a gente levar em consideração o volume de obras que a gente tem feito. No passado foram executadas muitas obras de grande porte, de pequeno porte, mas esse governo ele tem focado muito no homem. Então, todas as obras desse governo, a gente é logo questionado, quantas famílias são atendidas? Então, a preocupação com o ser humano é muito grande. Então, a gente faz aquelas obras que você vê que, ao concluir a obra, você vai atender um número significativo de pessoas e de família, focando a qualidade de vida da pessoa, focando com a preocupação, como é que ele vai escoar a produção, como é que ele vai fazer, qual vai ser o ganho dele. Então, isso tem sido importante porque, diante dessa determinação, a gente faz obras em todos os municípios, porque em todo o nossos 61 municípios, a gente vê uma necessidade muito grande, quer seja no Baixo Amazonas, no Alto Rio Negro, no Purus, no Juruá, no Médio Amazonas, aqui mesmo em Manaus, a gente vê a necessidade das populações. Emanuela, como se vê na entrevista que você fez com a secretária de Infraestrutura, a engenheira Valdívia Alencar, onde ela faz uma explanação do programa de governo de Omases, em que foi destacado investimentos na ordem de 6 bilhões e 400 milhões na capital e no interior, contemplando a educação, a saúde, a segurança, o esporte e, principalmente, a questão social, como bem frisou a secretária ao falar sobre o programa Viver Melhor, que leva moradias dignas às pessoas com necessidades especiais. Investimentos desta monta transformam o Amazonas em um verdadeiro canteiro de obras nos 62 municípios do estado. E o programa desse sábado está chegando ao final. Quero agradecer a sua companhia. Muito obrigado. Fique com Deus e até o nosso próximo programa, se Ele assim permitir. E o programa deste sábado vai ficando por aqui.
E você já sabe, se você tem alguma sugestão de matéria ou dúvidas, mande um e-mail para o endereço produção.municipiosdoam@gmail.com. Deixe lá o seu telefone ou um contato que nós vamos entrar em contato com você. Tenha um ótimo fim de semana e nos vemos numa próxima edição. Até lá! Obrigado ao homem do campo pelo leite, o café e o pão.